Olá pessoal, vamos agora para a 33ª aula, né? E nós estamos aí aprendendo sobre folder. Então esse texto, né, esse tipo de texto, esse gênero textual é um assunto que demanda um pouquinho mais de reflexão, a gente vai retomar nessa aula, ok? Então vamos lá, o que nós preparamos para vocês hoje, os conteúdos. Então vamos discutir um pouquinho mais do gênero discursivo folder, analisar as características, né, desses folders, ver a diferença novamente entre linguagem denotativa e linguagem conotativa, certo? E vamos também trazer agora mais uma figura de linguagem para vocês, a hipérbole. Né? A hipérbole que são aí os exageros. Né? Vamos ver como que isso se manifesta aqui ao longo das discussões sobre folder nessa aula, ok? Então observem aqui, pessoal, o primeiro folderzinho que eu trouxe para vocês. Né? Nós temos aqui as imagens, né, dos super-heróis aí, bem familiar já de vocês. E ali no primeiro balão a gente tem a fala ali, um discurso verbal, né, que diz assim: ele fica o dia todo na Batcaverna e quando sai de lá só sai de Batmóvel, de Bate-jato. Não faz caminhada nem exercícios e por isso está hipertenso, certo? Temos aqui então os elementos, né, verbais do discurso verbal, que são as palavras, temos os elementos do discurso não verbal, que são as imagens, né, com uma intencionalidade aí de passar uma alerta para os leitores. Sobre a hipertensão, né, a gente viu ali que ele não se movimenta, não pratica exercícios, né, e pode estar desenvolvendo a hipertensão. Então aqui a gente tem um outro folder que traz já no título, né, a palavra hipertensão, doença silenciosa, previna-se. Então ali o desenho da balança, né, a pessoa se pesando e diz lá, mantenha o peso adequado. No segundo desenho a gente tem aqui, olha, observem aqui, tem lá uma pessoa, né, tomando um suco de laranja, parece, né, ou tangerina, comendo mamão, né, sucrilhos, abacate, alguma coisa assim, e escrito na linguagem verbal ali, não tenha uma alimentação saudável. Na sequência a gente tem lá, diminua ou abandone o consumo de bebidas alcoólicas. Né? E aí aparece uma pessoa ali com a perna torta, né, simulando que ela está caindo ali de tanto beber com uma garrafa que possivelmente é alguma coisa com álcool ali. Né? No terceiro a gente tem ali o desenho, né, que representa o ícone do proibido e aí dentro desse proibido o cigarro, né, mas esse cigarro ele está ali é uma caricatura em formato de pessoa, né? E escrito não fume, certo? Aqui mais, na parte de baixo desse desenho, a gente tem aqui, ó, pratique atividades físicas, evite ficar parado, aqui na parte de baixo desse folder, né? E as pessoas ali fazendo a caminhada, né? Na sequência a gente tem, diminua o sal da comida e leia os rótulos dos alimentos, evitando com maior teor de sódio, evitando os alimentos que têm o maior teor de sódio, né? Que sódio é uma substância que contém no sal. Certo? Então tem lá, né, uma pessoa fazendo uma pesquisa, né, investigando quais alimentos que têm esse maior teor de sódio, né, na sequência uma pessoa ali lendo também um rótulo, né, uma embalagem ali de um produto para verificar isso. Aqui um pouco acima a gente tem no stress, evite o estresse, né, desenho ali de uma tartaruga, e na sequência tome a medicação conforme a orientação médica e vários desenhos ali. Então, a gente tem vários ícones representativos da questão de como devemos proteger e cuidar da nossa saúde, certo? Aqui a gente tem um outro folder, né? Então percebam ali a possibilidade de fazer as dobraduras, certo? Ele pode ser dobrado ali em duas partes, né? Vai ficar 3 partes para o leitor apreciar, ler e tentar entender a intencionalidade de quem elaborou. A gente tem ali no centro, né, Dia do Desafio 2018, participe. No que seria a primeira página do folder, né, quando dobrado, está escrito novamente Dia do Desafio, você se mexe e o mundo mexe junto. Perceba ali que a disposição gráfica das palavras também denotam essa ideia de movimento, né? E na sequência a gente tem aqui algumas informações sobre o Dia do Desafio.
né? Então tem lá, coordenado mundialmente pela TAFISA, The Association for International Sport for All, e no continente americano pelo SESC de São Paulo e com o apoio da ISCA, que é o International Sport and Cultural Association. O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportes que tem por objetivo reduzir o sedentarismo e promover mudanças de comportamento. Acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio e é realizado por meio de uma competição entre as cidades que visa mobilizar o maior número possível de pessoas realizando uma atividade físico-esportiva no Dia do Desafio. Sua cidade participará deste desafio entre cidades e tentará mobilizar o maior número de pessoas para a prática de atividades físicas e esportivas, que acontecerão em escolas, academias, empresas e espaços públicos. Informe-se sobre os locais e horários de programação. A sua participação conta para o resultado final da cidade. Entre neste desafio, certo? Então, a gente tem aqui mais um exemplo de folder. Uma questãozinha aqui agora para a gente, né, intercalar a explicação da professora com a atividade mental, né, e de movimento de vocês, que vocês vão ter que pegar aí o caderno de anotações e tentar responder essa questão. Explique como ocorre a intertextualidade entre os 3 folders analisados. Então, nós analisamos 3 folders, certo? E aí eu gostaria de pedir que vocês explicassem aí como ocorre a intertextualidade. Tá? Só retomando aqui, o primeiro trouxe aqui os personagens, né, aí de desenhos animados para vocês, né, e trouxe uma situação aí um tanto cômica, mas que ao mesmo tempo alerta para a questão do problema do sedentarismo, né, e da hipertensão. O segundo, ele trouxe aqui o alerta explícito a respeito dos problemas, né, da hipertensão, que é uma doença silenciosa, e as possibilidades de fazer a prevenção, né, com imagens e palavras ali que ilustram, né, essa possibilidade da gente se prevenir contra a hipertensão. E no outro folder aqui é do Dia do Desafio, né, convocando a sociedade, a comunidade a participar, né, desse movimento, certo? Então, vamos lá para o exercício. Explique como ocorre a intertextualidade entre os 3 folders analisados, como que eles dialogam.
Então, pessoal, quem mais ou menos, né, escreveu algo parecido com o primeiro folder traz os personagens abordando uma situação de sedentarismo e obesidade. O segundo folder trata da hipertensão provocada também por excesso de cigarro e álcool. O terceiro folder faz referência ao dia do desafio, sensibiliza as pessoas para a prática de exercícios. Né? Então, mais ou menos, quem conseguiu captar um pouco dessas informações, podem ter outras informações adicionais aí, conseguiu acertar essa questão. Parabéns, certo? Vamos analisar mais um folder. Olha esse aqui agora, começa com um verbo no imperativo. Plante essa ideia, né? Plante esta ideia. Política de qualidade e meio ambiente sadia. E aí a gente tem ali uma imagem de uma semente, né? A imagem de uma semente, daí há algumas palavras ali que a gente não vai analisar pormenorizadamente nesse folder, certo? Na parte que aparece as sementes só, está escrito ali, você está recebendo as sementes dessa árvore brasileira, né? E aí ilustra bem o tipo de semente que está sendo divulgado nesse folder, né? Pensando na questão da sustentabilidade ambiental. Descrição do produto, ainda nesse folder que nós estamos analisando, né, sobre a semente lá da Sadia. Descrição do produto, folder ecológico com aplicação de sachê de sementes de árvores ou flores. É produzido em papel reciclado de 240 gramas por metros quadrados, no formato 210 por 297 milímetros e impressão 4x4 cores. O produto pode ser totalmente personalizado com a mensagem e arte do cliente. Confira abaixo uma lista de espécies de sementes de árvores que podem acompanhar este card, né, este cartão. Então, aqui tem o nome das espécies, né, e ali embaixo tem personalização, impressão digital, itens de personalização, folder, sementes, dados variáveis, opcional, sob consulta. Certo? Então, aqui a gente tem um texto descritivo que descreve as características do folder. Né? Observem que aqui nesse momento da descrição do produto, não há a opinião, a subjetividade da pessoa que elaborou esse texto. Né? Ela simplesmente trouxe informações de uma forma objetiva, fazendo esse texto descritivo para descrever os detalhes desse produto que está sendo divulgado ali no folder, certo? Agora, observe o slogan desse folder que nós estamos analisando, né? Plante essa ideia. A linguagem utilizada nesse enunciado está em que sentido? Denotativo ou conotativo?
Então, pessoal, acertou quem marcou um X, né, indicando aqui que a linguagem utilizada nesse enunciado está no sentido conotativo, né? Então, plante essa ideia é no sentido figurado, né? Não é no sentido real, né? Embora estejam falando de plantações, de sementes, né? Mas plantar uma ideia, disseminar uma ideia, né, está relacionada a uma ideia aí figurada, sentido, portanto, conotativo. Ok, pessoal? Vamos lá? Mais um exercício aqui. Sobre o dia do desafio, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, de novo, né, a parte do discurso verbal constante nesse folder. E aqui uma questão. A intencionalidade do folder sobre o dia do desafio é, primeira proposição, fazer propaganda de uma academia? Ou, segunda proposta, fazer uma campanha publicitária para sensibilizar sobre a importância de se exercitar. Essa é fácil, um tempo para vocês marcarem um X.
Então, pessoal, vamos verificar quem acertou mais essa questão, olha lá. Então, a intencionalidade do folder sobre o dia do desafio é fazer uma campanha publicitária para sensibilizar sobre a importância de se exercitar, né? Então, eu gostaria só de chamar a atenção aqui nessa frase, pessoal, com relação à palavra sensibilizar, né? Sensibilizar é um verbo que é mais aconselhado ele ser utilizado, né, ao invés, por exemplo, de conscientizar, né? Por quê? Porque para a pessoa tomar consciência de alguma coisa, isso requer muito mais discussão sobre o assunto, né? Não tem como alguém conscientizar alguém, às vezes, em poucas palavras, por exemplo, sobre como se proteger contra o alcoolismo, né? Como evitar beber exageradamente a ponto da pessoa se tornar aí digamos assim, até às vezes um dependente químico, né? Então, é difícil você promover a conscientização, né? O que você pode fazer é tentar sensibilizar as pessoas para determinadas situações, né? Nós vimos ali no primeiro folder que analisamos, onde tinha lá a presença dos personagens de desenho animados, né? Uma crítica ali à questão do sedentarismo, da falta de atividades físicas, né? E isso podendo ocasionar hipertensão, certo? Então, o que eu posso fazer, né? O folder, ele tem essa característica, né, de tentar disseminar uma ideia para que as pessoas que observem ali aquelas imagens, aqueles discursos não verbais, né, e as palavras que estão escritas ali na fala do personagem, né, que constituem o discurso verbal do folder, para que as pessoas consigam se sensibilizar para essa causa, né, da importância da prática de atividades físicas, né? Então, eu posso sensibilizar as pessoas com relação a determinado assunto, determinada forma de prevenção, né? Nesse caso, de prevenção à hipertensão, né? Então, tinha lá algumas dicas, né? Não consumir muito sal, praticar esportes, diminuir ali a quantidade de alimentos gordurosos, enfim, né? São várias dicas que as pessoas às vezes já conhecem, já sabem, né? Mas ainda não tomaram consciência, né? Então, por isso que a palavra conscientização, ela é uma palavra que requer um pouco mais de cautela, né? No máximo que os anúncios publicitários aí, no máximo que os folders que trazem aí anúncio publicitário para poder, campanhas de publicidade para poder ensinar as pessoas formas de prevenção, né, determinadas doenças, determinadas patologias, no máximo que eles conseguem fazer é o quê? É sensibilizar, né? Não quer dizer que a pessoa que leu esse folder, que fez uma reflexão sobre ele, vai tomar essa consciência, né? Porque a tomada de consciência, ela exige algo mais profundo além disso, né? Que realmente faz com que a pessoa consiga modificar hábitos, né, e repensar as atitudes cotidianas dela, certo, pessoal? Então, as campanhas publicitárias, elas têm muito, né, esse viés de sensibilizar as pessoas para a mudança de hábitos ou para a prevenção a certos possíveis hábitos, ok? Vamos fazer agora um quiz, né? Eu trouxe aqui mais 2 exercícios com 4 alternativas para vocês, né? Questões objetivas de múltipla escolha. Então, a primeira delas, né, traz novamente aqui o folder do dia do desafio. Você se mexe e o mundo mexe junto. Então, observe o slogan e marque um X na alternativa correta. A frase está ali entre aspas, né, pessoal, indicando que é uma citação, né, não é uma frase que a professora elaborou para vocês, é uma frase de um outro autor. Então, quando eu trago a citação, o discurso direto de outro autor, eu uso as aspas, que é a pontuação adequada, né? E na pergunta ali, a palavra que indica hipérbole, exagero, é. Lembrando, pessoal, que hipérbole é uma figura de linguagem, lembram? É uma figura de linguagem que simboliza o exagero, né? Então, se eu digo lá, o fulano chorou um rio de lágrimas, não tem como uma pessoa encher um rio só com as lágrimas. Certo? Então, eu estou fazendo o quê? Um recurso de linguagem que nós chamamos de hipérbole, né? É uma linguagem figurada, portanto. Então, qual palavra caracteriza a hipérbole nesse enunciado, nesse fragmento aqui desse folder? Alternativa A, você. B, C. Letra C, mexe. Ou letra D, mundo. Um tempo para vocês pensarem.
Então, galera, a hipérbole nesse fragmento está na letra D, mundo, né? Você se mexe e o mundo mexe junto. Peraí, mas será que todas as pessoas do mundo terão acesso a esse folder? Provavelmente não, né? Então, nós temos aqui uma hipérbole, né? Um exagero, esse recurso de linguagem, né? Para mostrar a intencionalidade de quem elaborou esse folder em atingir, de fato, a todas as pessoas, né? Tentando sensibilizar para a importância da prática de esportes e dos movimentos corporais, certo? Vamos para mais um exercício aqui. Agora, observem este folder, né? Plante essa ideia, política de qualidade e meio ambiente, sadia. Questão 2 agora. A finalidade dessa campanha é: alternativa A, sensibilizar para questões ambientais. B, promover um produto. C, fazer propaganda e sensibilizar para questões ambientais. Ou D, lucrar apenas com a propaganda. Mais um tempo.
Então, galera, olha lá, acertou quem marcou um X na letra C. Né? Então, a finalidade dessa campanha publicitária é fazer propaganda e sensibilizar para questões ambientais. Eu vou chamar a atenção com relação aqui que a este folder, que ele foi publicado, acho que em 2018, e ali, ó, plante esta ideia, a palavra ideia aparece com um acento agudo na letra E. Né? Então, nesse período, ainda estávamos em transição com relação à nova reforma ortográfica, certo? E agora, de acordo com a nova reforma ortográfica, a palavra ideia não se acentua mais. Então, esse acento agudo em cima da letra E perdeu, né? Perdeu esse acento aí, não vai mais. Né? Palavras semelhantes a essa, que terminam aí em 3 vogais juntas, lembram? Tritongo, 3 vogais juntas, ideia. A gente tem ali a vogal E e A. Então, quando as palavras terminam nesses tritongos, né, a gente tem aí que, de acordo com a nova reforma ortográfica, não se acentuam mais. Então, caiu o acento agudo. Outras palavras semelhantes a gente pode observar em colmeia, assembleia, né, e outros exemplos aí a gente tem. Ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre as características do folder. Então, o folder vem do inglês e significa pasta, né, que por sua vez é oriunda de fold, né, significando dobra. Então, o folder geralmente tem essa característica de fazer parte aí de um material de campanha publicitária utilizado, né, para divulgar uma ideia, sem o acento agudo no E, né? E que tem essa possibilidade de fazer as dobraduras ali, né, contendo imagens que constituem ali o discurso não verbal, né, e palavras que constituem o discurso verbal. Lembrando que geralmente também nestes folders eles trazem o logotipo, a logomarca dos patrocinadores, né? Os patrocinadores geralmente são as empresas que estão ali patrocinando esta campanha publicitária, né? Também o folder ele tem como característica ser um documento impresso de tamanho reduzido para facilitar, né, que alguém contratado para entregar esses folders para as pessoas ali que estão circulando, né, para facilitar a vida dessa pessoa. Então, por isso ele tem um tamanho reduzido. Geralmente os folders são compostos por somente uma folha de papel, né, não pode ser várias folhas, que senão dificultaria ali entregar para várias pessoas, certo? É um panfleto com uma ou mais dobras, né, a gente já viu isso, e podem informar ou divulgar, certo? Então, essas são as características do folder, né? A gente havia visto também as características do flyer, né? O flyer é semelhante ao folder, mas ele não tem essa possibilidade de dobrar, né? Ele é utilizado num papel menor para causar maior impacto, digamos assim, mas também, devido até ao custo e o fato dele ser menor, ele pode ser entregue para um maior número de pessoas, pode ser distribuído, né, para um maior número de pessoas. Ok, pessoal? Então, para a atividade final de vocês, agora, eu vou solicitar que vocês tenham essa experiência de elaborar um folder contendo o anúncio de algum evento que poderia ocorrer em seu bairro após o isolamento social, né? Assim que a gente tiver essa possibilidade de retornar agora às salas de aula, né, de retornar aí o convívio pessoal, as interações sociais como era antes da pandemia. Que tipo será de evento seria necessário você pensar aí na tua comunidade, no teu bairro? Né? Então pense aí o que poderia compor esse folder. Lembre-se de fazer desenhos, slogan, o discurso verbal, né, as palavras, as imagens. Para mais dicas sobre como elaborar um folder, vocês podem clicar no site abaixo, se vocês tiverem essa possibilidade. Se não tiver, né, vocês já têm condições de tentar fazer por conta própria, tá? E também, pessoal, proponho que vocês pensem aí nos patrocinadores, né? Se vocês vão pensar aí num evento que poderia acontecer na sua comunidade, após pandemia, quem poderia ajudar, né, incentivar, né, na fabricação desses folders, né? Financeiramente, quem poderia estar custeando aí para que esse folder fosse entregue para as pessoas ali participarem do evento que vocês vão criar, ok? Então, vou dar um tempo para vocês pensarem numa ideia aí e elaborar isso.
Então, pessoal, espero que tenha aí dado o tempo suficiente para vocês elaborarem um folder, né? E, de repente, né, até vocês poderiam ter interagido aí com os colegas no WhatsApp, pedindo ideias, né? Vocês, nesse momento, não podem estar aí interagindo face a face, né? Por conta da nossa prevenção, ok? Então, na aula de hoje, né, a gente aprendeu um pouquinho aí sobre folder, né, mais um pouquinho, aprofundamos aí um pouco mais das características, né, dos elementos composicionais de um folder. Revisamos um pouquinho de linguagem denotativa, linguagem conotativa, né, lembrando que a denotativa, ela dá aquela ideia da realidade, né, a palavra ela realmente significa no sentido real, né, o que está escrito ali no enunciado, na frase, e que a conotativa tem um sentido figurado, né, um sentido que não é o real, ela adquire um outro significado, certo? E também aprendemos um pouquinho sobre uma linguagem figurada que expressa exageros, né, que é a hipérbole. Ok? Então, agradeço muito aí a participação de todos. No final aqui, eu trouxe as referências, né, tanto da primeira imagem, né, caso algum aluno se interesse por rever, revisar, dar uma relida ali nos folders que foram trazidos. Tem a segunda imagem, né, que trata da questão da hipertensão, a terceira imagem, o folder do dia do desafio, e a quarta imagem, o folder sobre a alimentação. Então, fica a sugestão de atividade para vocês, né? Tem até referência até do Emotion aqui utilizado, né, para a gente não cair numa gafe aí de violar os direitos autorais, certo? Agradeço muito a participação de todos e continuem em casa, se puderem, fazendo as atividades e estudando.